Como o senhor conheceu a Igreja de Deus da Verdade? A paz do Senhor, Igreja de Jesus, quem vos fala é o bispo Isaías Faustino, presidente das Igrejas de Deus da Verdade do estado de Rondônia. Eu aceitei Jesus nesse ministério há 40 anos, estou feliz com essa igreja. Cheguei a esse ministério da Verdade através dos meus pais, que me levaram à igreja quando recém começou em Cacoal. Essa igreja ainda não tinha nem piso e nem reboco. Bom, eu conheci a Igreja de Deus da Verdade, foi um milagre de Deus. Eu nunca queria saber de igreja. Em 2003, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, né? Estava passando uma luta muito grande. Aquele dia eu resolvi ir para a igreja. E a porta que eu encontrei aberta foi a Igreja de Deus da Verdade. A Igreja de Deus da Verdade eu conheci através da minha mãe, nascida e criada dentro dela, participando do grupo de crianças, grupo de jovens e agora do círculo de oração. Foi dessa forma que eu conheci. Uma igreja pequena, uma igreja de madeira, mas uma igreja avivada. Uma igreja que chamava a atenção. E a minha filha foi a primeira que veio para a igreja. Correu para a igreja, festa de criança, chegou em casa toda alegre. Mas quando nós ia passando aqui na frente, o pastor estava aqui na frente, me chamou e entrei com ele na igreja e nunca mais saí. Conheci a Igreja de Deus da Verdade através de um pastor. Fez um evento de crianças, né, lá no bairro União da Vitória. Quando meu esposo me convidou para ir, né, na igreja. Ele não era evangélico, eu era, mas ele não era. E assim, a finalidade era ganhar ele para Jesus. E eu aceitei o convite, fui com ele. Chegando neste lugar, eu me apaixonei. A Igreja da Verdade, em Presidente Médici, quando eu morava lá, eu era vizinho, estava em outro ministério. Mas a partir de 2006, vim para a Igreja de Deus da Verdade. Conheci o Ministério de Deus da Verdade quando eu ainda era criança, quando o missionário Manuel Neto surgiu na cidade fazer uma missão. E foi ali a primeira vez que eu conheci o ministério e conheci Jesus. Qual o maior milagre recebido dentro da Igreja de Deus da Verdade? Bom, o maior milagre é eu. Eu sou o verdadeiro milagre, a qual, quando eu cheguei na igreja, eu sofria de uma enfermidade que a medicina já tinha desenganado para minha mãe, e através da primeira oração, Jesus me curou. E aqui estou, grata a essa cura e esse milagre até hoje, em nome de Jesus. Curas, né? O Ministério da Verdade, ele trabalha com curas e milagres, né? Nossos cultos. Então já tem algumas curas maravilhosas, Deus restaurando, né? Famílias, né? Inteiras. E não deixa de ser um milagre quando Deus restaura uma família, né? E na primeira ida, Deus ele já operou um milagre na minha vida, né? Eu fui curada, eu tinha anemia profunda, estava gestante e a doutora disse que era para me cuidar porque eu podia ficar na UTI, né, de coma. Nessa primeira ida, o Senhor me curou. No outro dia eu estava curada para a glória do Senhor Jesus. Então isso me encantou porque eu vi que ali havia milagre do Senhor, ali ainda havia a essência de Deus, ali havia ainda a presença do Senhor naquele lugar. O maior milagre foi gerar filhos, poder gerar. Essa bênção recebida do Senhor dentro da igreja. Pela medicina não podia. Recebi a benção, gerando a Ana Júlia e depois a Rebeca Eloá. Há poucos dias, uma criança aí nasceu com deficiência de coração. Ela sobreviveu 3 meses nas máquinas, porque não podia sair. E eles vieram aqui na igreja. E eu desafiei eles. Vocês querem fazer um propósito com Deus? Se Deus quiser levar essa criança, Ele vai levar. Mas se Deus quiser entregar para vocês, que Ele entregue sem sequela. Vocês querem fazer um compromisso? Vocês aceitam Deus fazer a vontade dele? Nós aceitaram o desafio. Nós oramos, passou 3 meses. E no dia que ela ia viajar, eu falei com Deus: Senhor, não leve essa criança para lá, para ela morrer naquele lugar. Se o Senhor quer levar ela, leve hoje. A minha filha está com ela lá no hospital. A mãe dela não está lá. Mas a criança viajou. E quando a criança viajou, o médico chegou, olhou para ele e falou: é essa criança que vai operar? É. Aí ele falou assim: então vamos fazer os exames. E sorriu, porque a criança estava bem. Fizeram os exames e a criança estava curada. Não precisou fazer cirurgia, já foi no aniversário, então é um dos grandes milagres. Qual o maior desafio vencido como pastor dentro da Igreja de Deus da Verdade? Pai do Senhor, igreja, como pastor, nosso maior desafio é justamente que vidas se rendam aos pés do Senhor num tempo moderno como nós vivemos hoje. Crescer a Igreja do Senhor, alcançar vidas, é um desafio. Hoje, na nossa história de 52 anos, a Igreja de Deus da Verdade, ela teve várias mudanças, né? Então nós tivemos que nos reconstruir algumas vezes, né? Em frente aos desafios, e para nós continuarmos crescendo, nós temos que ter esses desafios. Teve vários desafios, inúmeros desafios, mas todos foram superados. O maior desafio foi assumir o estado de Rondônia em 2009, como presidente do estado. Porque você tem a liberdade de você trabalhar, tem a liberdade de você adorar a Deus, crescer também como pastor, né? Você tem essa liberdade de trabalhar com os membros, com o público, né? Dentro da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus lhe orienta, então isso é muito bom. O primeiro desafio foi quando eu aceitei o cajado. Eu tinha experiência, né, como pastorear. E quando me deram o cajado, ficou por 3 meses. E já estão se passando 5 anos. E então, assim, para mim, esse foi o maior desafio superado, que mostrou que aquele que Deus, ele chama, né? Ele é fiel para cumprir as promessas que ele havia feito na minha vida, na minha família. O que significa a Igreja de Deus da Verdade para o Senhor? A Igreja de Deus da Verdade foi a maior porta que Deus abriu na minha vida. Porque foi através dela que eu aceitei Jesus. Ela abençoou tanto a mim como a minha família. A Igreja de Deus da Verdade, para mim, significa o lugar de amor, de acolhida, lugar de união, lugar onde o Senhor
né, nos ensinou, nos capacitou e nos chamou para uma obra de palavra, de pastoreio, uma obra de excelência. Eu creio que este, para mim, Deus é verdade, é este lugar que nós encontramos para crescer diante do Senhor e nos aproximar de Deus. O que significa na sua vida? A Igreja Deus é Verdade significa muita coisa, né? Foi um ministério onde, né, me acolheu e onde eu pude aprender muitas coisas, né? O Senhor me ensinou muitas coisas através do Ministério Deus é Verdade. E esse campo amplo, né, de que a gente tem essa liberdade que você tem de aprender, de conhecer, de crescer. Ser um membro da Deus é Verdade, alimentar eu e a minha família, para nós isso aí foi uma grande bênção, né? Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? E isso para nós é um grande orgulho, né, de poder ser recebido de braços abertos pelo Ministério Deus é Verdade. O que mais me chama a atenção dentro da igreja? As doutrinas. As doutrinas sempre têm preservado, né, a doutrina da igreja. Isso para mim é muito impactante, né? Porque hoje a gente vê tantas coisas, né, que a igreja Deus é Verdade ela tem preservado a doutrina da palavra de Deus. Isso. 52 anos se passaram. Quais as suas expectativas para os próximos anos dentro da igreja? A minha expectativa é que o ministério continue crescendo e prosperando para o reino de Deus. Minha expectativa é que a igreja possa crescer cada dia mais, que a igreja possa alcançar lugares onde nós não alcançamos, estar em lugares onde a gente ainda não esteve. Então, eu acredito que nossa esperança para esses próximos 52 anos é que alcancemos todos os estados do Brasil, para que nós alcançamos todos os municípios do Brasil. Eu acredito que em próximos 52 anos, se assim Jesus não voltar, porque vai ser uma grande explosão de milagres, será um lugar de avivamento, a Igreja de Deus é Verdade, e será um lugar de crescimento. Vamos crescer ainda mais até Jesus voltar. A expectativa que a gente tem é uma nova geração que vem crescendo aí, e a gente sempre trabalha para que essa geração seja uma geração que venha influenciar as pessoas, e não ser influenciado pelo mundo, mas sim uma geração influenciadora, né, de pessoas, né, e que esse ministério venha crescer cada dia mais. Almas aceitando Jesus, pessoas sendo transformadas, né, através de pessoas também que levam o nome de Jesus, o Evangelho. Então essa é a nossa expectativa. De antemão, né, quero parabenizar, né, 52 anos, né, parabenizar a liderança, né, cada um dos nossos líderes que estão à frente da obra, dessa missão, desse ministério, né, que Deus continue abençoando. Então, minha expectativa é ver o crescimento da igreja, é ver almas sendo salvas, sendo curadas, sendo libertas, né? E nós termos, assim, um desenvolvimento tanto espiritual, como também alargarmos as tendas, né? Irmos para outros lugares que ainda não têm o ministério, né? Ainda há cidades, ainda há municípios que não temos o ministério. Então, eu creio que vai desenvolver, vai crescer, né, esse ministério para a glória do Senhor Jesus. O propósito é cuidar de pessoas, né? E eu vejo a Igreja da Verdade crescendo cada vez mais. Com esse propósito, né? Com essa dedicação, que nós estamos aqui para somar. A minha expectativa é em relação aos jovens de hoje. Que o Senhor possa despertar essa geração e que a juventude possa dar continuidade naquilo que eu e muitos iniciamos há 52 anos atrás.